Humana para lá de humana. O humano é responsável pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã. É na construção escolhida ou imposta, mas aceita, e na sequência dela que cada uma faz a comunidade humana. As realidades imanentes e transcendentes são vaidades, e correr atrás do vento quando é descartado o papel humano de cada dia. Por isso, a teologia exorta a crítica do espírito de religiosidade e chama a liberdade do livre espírito, pensar a imposição para construir além dela. Palavras. Os cristãos acreditam que o universo foi feito pela palavra, o Logos joanino. Acreditam que a palavra tem poder, daí que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Mas Machado de Assis nos diz que se faz também por outras palavras. Dessa maneira, o criar e o fazer não são iguais, porque as palavras são diferentes. Mas são sempre os mesmos temas: o amor e o desamor, a distância e a saudade, o tino e o desatino, por exemplo. Talvez, mas a diferença é que se faz por outras palavras e tudo muda. Grato, não piegueiro. A dizer obrigado porque as contingências não fumegaram o pavio. Lá atrás, o garoto anda pela calçada sem saber que a vida vai além do meio-fio, que há lados. E ao atravessar a Rua do Catete, as ladeiras sobem em direção à graciosa Teresa. Mas sabe que do carrinho de rolimã se desce mais rápido? Da Glória em direção a l'Artigot, cheio de geometrias art déco, ali, quase na taverna, embora os pneus fiquem à altura da cara. E lá na frente o mar, o veleiro. A liberdade, aprendida com Walter, é negociar com os elementos. Ventos e marés, diante das mareações, a marinharia a que faz, junto do tio, o menino livre. Apresento a teologia humana. Eu faço a partir de Machado de Assis, porque fazer teologia é degustar prazeres. Não se faz as correrias com sofreguidão. É ato delicado caminhar por palavras, dançando com elas pelo universo em construção. É interessante que Paulo, o apóstolo, diz que somos poema do eterno. Poema, do verbo grego poieio, que deu em português poema e poesia, significa aquilo que é fabricado, produto, projeto de um artesão. Assim, na teologia o logos e o poeio andam juntos. Por isso, na teologia, a paixão aproxima, porque é sempre logos e poieio, nos diferentes momentos. Que você possa curtir prazerosamente no humano as palavras, as outras palavras, que nos trazem diferentes construções e universos. Agradecido porque a teologia se virou sina. Virou sina. O menino lá de trás atravessou o tempo, os jeans, camisetas, cabelos arrepiados e caiu aqui, do outro lado da vida, na Paulista. Saraiva dentro. Tempo de logos e poieio. O garoto de antes vê a plenitude, mas o homem de hoje entende que o si não é o importante, talvez sim as notas do Murat, os sorrisos e os parabéns que a transcendência montou. Voltando a Machado,
Ele fala de palavras mal compostas, palavras decoradas, palavras sussurradas, palavras que se bebem, palavras que reboam, palavras secas, palavras afirmativas, palavras vulgares. A aparente simplicidade de A Cartomante, publicado originalmente na Gazeta de Notícias, no Rio de Janeiro, em 1884, é típica de Machado. Talvez seja essa a grande lição do mestre: traduzir o humano com aparente simplicidade. Digo aparente simplicidade porque o simples dá trabalho, e ao contrário do que se pensa, nunca é primeiro, mas processo. E esse é o recado. Fazer teologia é descobrir o prazer da palavra certa, da palavra curta, na construção muitas vezes trabalhosa que produz aquilo que é poieio. Ou seja, fazer teologia é desconstruir e na imaginação construir de novo, percorrendo, se possível, o caminho de todos, de cada humano. E é assim que, sem estardalhaço, a produção teológica ocupa lugar nos corações, cheia de imagens e significados. Obrigado pelo agradável, bom e doce, que expressa em letras a liberdade do Mariúcho. O sondar daquele menino lá atrás ajuda. O olhar deslumbrado, porque a vida é a praça, os jardins do Flamengo, os repuxos brancos no entardecer, as pessoas que compõem o cenário como se tivessem sido colocadas lá pelo arquiteto. E o mar. Assim é. A humanidade coroa a glória. Aceito, prescrito e reconheço. Jorge Pinheiro, numa leitura do primeiro capítulo da Teologia Humana. Um abraço para todos.